Bom dia, meus irmãos. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom estarmos mais uma vez juntos para o louvor da glória do nosso Deus, para cultuarmos ao Senhor, que é digno de toda a honra e de todo louvor. O Salmo 104, versículo 33, diz o seguinte: Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Amém. Vamos orar, meus irmãos, numa oração de louvor, de gratidão ao nosso Deus neste momento? Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, te dar graças, Senhor, por mais este dia e por mais este privilégio que o Senhor nos dá de podermos te cultuar, de podermos te louvar. Obrigada, Senhor, porque o teu nome é exaltado no meio dos louvores dos teus filhos. Nos ajuda, Senhor, a te adorarmos em espírito e em verdade. Nos ajuda, Senhor, a sermos os adoradores que o Senhor procura, Pai. Que o Senhor encontre em nós corações dispostos a serem transformados, a serem modificados, Senhor, pela tua palavra. Recebe nossas orações, recebe, Senhor, o nosso louvor e fala, Senhor, aos nossos corações. Transforma as nossas vidas mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Este é um culto especial, porque é um culto missionário. Hoje nós damos abertura à campanha de missões estaduais 2020. E neste momento, para essa abertura oficial, nós convidamos o pastor Paulo, que estará nos apresentando o tema, divisa da campanha, alguns desafios para a nossa igreja, inclusive o desafio da oferta. Então, para essa abertura oficial, convidamos o pastor Paulo neste momento. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele viveu, morreu, ressuscitou para salvar o pecador. E tudo isso por amor. Por isso, disse com clareza: vão levar essa beleza do evangelho para as pessoas? Pernambuco, 100% para Cristo, essa é a nossa missão. Enquanto isso não for visto, meu irmão, não sossegue o coração, não sossegue o coração. Queridos irmãos, nós estamos iniciando a nossa abertura da campanha de missões estaduais e eu quero pedir aí que você me acompanhe na leitura do nosso tema, da nossa divisa e ainda vamos mostrar os nossos desafios. Passa aí, diretor. Então veja só. Nosso tema é: pela vida em Jesus Cristo eu coopero. A divisa: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, a Convenção Batista de Pernambuco tem grandes desafios para Pernambuco. Nós desejamos implantar várias igrejas, revitalizar, consolidação dos ministérios. E o alvo que deve ser levantado por todos os batistas é de R$600 mil. E nós, como firme promessa, temos o papel de ajudar nessa contribuição. E o nosso alvo vai ser R$4 mil. Então, meus irmãos, desde já, começa aí a se movimentar junto com seus irmãos e faça aí essa obra acontecer. Todos os batistas estão unidos por uma só causa. Desde já, eu convido você a orar por essa campanha. Oremos. Pai bendito, nós te rogamos, Senhor, nos ajuda a transmitir a beleza que é o teu evangelho. O evangelho que transforma vidas, que muda histórias.
Então, Pai, nos dá o privilégio de, como povo batista, nos unirmos e fazer essa obra acontecer. Que cada um de nós possa sentir no coração o desejo de ofertar com generosidade. Que o Senhor possa estar rogando por todos nós que estaremos trabalhando para que esse alvo seja alcançado e que esses recursos possam ser usados somente, Pai, para a Tua honra e Tua glória. Te pedimos também pelos missionários que estão espalhados pelo nosso estado, que têm se dedicado, Pai, a levar a mensagem do Teu Evangelho para todo Pernambuco. Então, Senhor, nos usa, nos dá um espírito que coopera alegremente e movimenta, Senhor, todas as igrejas de Pernambuco, para que nós possamos fazer o Teu Evangelho ser conhecido. É o que nós te clamamos, Senhor, pelo nome glorioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, paz, harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior, a Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com
Muito bem, meus irmãos. E agora nós temos alguns avisos para toda a igreja. Pedimos a atenção de todos. Dia 7 de julho, na próxima terça-feira, nós teremos uma live ao vivo para os surdos da nossa igreja, com a participação de surdos da nossa igreja, e queremos convidar a todos os que fazem a Igreja Batista Firme Promessa, para participarem daquele momento especial na terça-feira, dia 7/7. O tema será Pela Vida do Surdo em Jesus, Eu Coopero. Uma organização da Igreja Batista Firme Promessa. Um outro aviso que queremos dar a vocês é sobre o dia 12 de julho, domingo, próximo domingo. Nós teremos um maravilhoso festival de bolos regionais delivery para missões estaduais. Então, teremos bolos de vários sabores, várias delícias da nossa terra. Bolo de milho, bolo de fubá, de macaxeira, de mandioca, bolo pé de moleque, apenas no valor de R$10. E ainda com direito a 2 sabores, casadinha de 2 sabores. Então, façam suas encomendas, meus irmãos, diretamente com Michele, com a irmã Michele. Façam as encomendas durante essa semana e a entrega dos bolos, o delivery, será domingo, dia 12. Domingo também, dia 12 de julho, nós teremos mais uma ação da Igreja sobre Rodas. Pela manhã, nas ruas da nossa cidade de Carpina, teremos mais uma vez aquele trio elétrico passando e levando, espalhando louvores, orações e a mensagem bíblica. Na primeira ocasião em que foi feito, nós tivemos muitos testemunhos do quanto foi abençoador aquele momento. E se Deus permitir, se Deus quiser, estaremos repetindo a Igreja sobre Rodas, dia 12, no próximo domingo. Pedimos que os irmãos fiquem em oração por essa atividade. E, por fim, nós queremos dar algumas notícias aos irmãos em relação à nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. A classe única para adultos e manancial continuará acontecendo aos domingos, às 10h15 da manhã, após a transmissão do nosso culto. E dessa feita será realizada através de um rodízio de professores, para matar a saudade dos alunos. Então, hoje, pastor Ismael, que é professor também de adultos, estará ministrando a palavra, e outros professores, nos próximos domingos, estarão levando o estudo bíblico da EBD, com o tema A Igreja e a Grande Comissão, baseado em Mateus 28, de 19 a 20. Tudo isso será transmitido através do canal da igreja, do canal do YouTube. Teremos ainda também EBD Kids, aos domingos, às 10 horas, como tem acontecido. E a novidade é que juniores, com as professoras Sonaira e Thalita, e adolescentes e jovens, com Luizinho e companhia, terão aí salas de aula virtuais através do Google Meet. Então, esses professores estão já entrando em contato com seus alunos e combinando dias e horários para os estudos através dessa plataforma do Google Meet. Que Deus possa abençoar a nossa escola bíblica dominical. Amém. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Salmo 36, versículo 9. Agora, meus irmãos, nós teremos o nosso tempo de intercessão, nosso momento de oração. E os pedidos e agradecimentos serão transmitidos pela nossa irmã Enilda. Graça e paz, meus amados irmãos, que saudade! Hoje a capelania vai estar trazendo pedidos e agradecimentos
na certeza de que você está tirando um tempo, e agora a gente tem até mais tempo, e essa situação fez com que a gente orasse até mais, não é? Alguns podiam estar relaxando, esse tempo de conversa com Deus no secreto do seu quarto, da sua intimidade. E muitos precisam das nossas orações. Temos vivido um tempo difícil, onde muitos estão enfermos. E você lembre disso. De repente, até sua família tem alguém já lá no hospital, contando com as nossas orações. Vamos ler Salmo 48, verso 14, que diz: Pois assim é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus para todo sempre. E nos guiará. Ele é o nosso guia até o dia da nossa morte. E eu fiquei pensando nesse texto. Eu fico imaginando alguém que é cego. Hoje tem muitos recursos, né? Bengalas, cachorros que são treinados, mas nem todos têm esse recurso. E o cego, ele confia naquela pessoa que é seu guia. Quando ele sai para atravessar avenidas, buracos, ir para algum lugar novo, e ele vai com um guia, com alguém que está ali com ele, porque ele não enxerga nada. Mas também somos cegos em muitas situações. Na verdade, diariamente precisamos de um guia para tomar decisões, para quando a gente está com a mente cheia de confusão, sem saber como agir, como até proceder diante da presença do Senhor. E a gente pode dizer: Senhor, eu estou perdido nessa situação. Eu não sei que atitude eu devo tomar, qual o passo que eu devo tomar primeiro. Existem opções aqui para eu tomar uma decisão. E Ele está dizendo a nós que é o nosso guia. Ele vai ser o nosso guia até o dia da nossa morte. Em nenhum momento Ele vai deixar de nos guiar. Agora, se eu não procuro ao Senhor, se eu não oro, se eu não dependo dEle para tomar decisões, fica difícil eu seguir aquilo que meu guia está me direcionando. E isso mostra o quê? Dependência de um guia que vai na nossa frente. Lá em Deuteronômio 38, eu gosto muito, ele diz que vai adiante de nós. Ou seja, antes da gente pensar em chegar em alguma coisa, em algum lugar, ele disse: eu vou na tua frente. Não tenha medo, não se apavore, não se espante, porque eu estou contigo. Então a Bíblia está repleta de promessas de um Deus que diz que Ele é tudo para nós e para sempre. E até no dia que a gente estiver morrendo, Ele vai guiar tudo. Tanto o momento final de sair daqui, como guiar a família naquele momento de luto. E possamos buscar sempre esse guia, que é o nosso Deus, que está dizendo: busca em mim as decisões. Que Deus nos ajude. Nós vamos agradecer a Deus pela saída da UTI de seu Hélio, de idade, cheio de complicações. E é tão bom saber de muitos que já estão podendo deixar o hospital. E Thalita estava acompanhando essa família. Ele ainda está no hospital, viu? Saiu da UTI, mas ele está bem. Tudo indica que logo, logo ele saia. Também queremos agradecer a Deus a melhora de Lígia. Lígia ainda está no hospital, porque os médicos querem ainda avaliar algumas coisas, mas ela está se recuperando muito bem, a irmã Lígia Guedes. O seu esposo também precisa de oração, ele tem algumas doenças crônicas e com a saída dela para o hospital ele também ficou abalado e ele precisa de orações pela sua saúde física e pelo seu espiritual, Gilson Guedes. Também queremos agradecer a Deus por seu Orlando, toda a família com Covid. Ele, a esposa, o filho, mas ele foi o único que precisou realmente internar. E graças a Deus,
Ele saiu do hospital sexta-feira e tem foto da esposa alegre dentro do carro com ele, trazendo ele para casa. E ele é cunhado da irmã Betânia. E a gente sabe que também tanto a esposa como o filho eles estão no processo de recuperação. Essa doença é nova e algumas pessoas ainda ficam um tempo precisando de cuidados. Agora mesmo está assistindo no NETV mostrando que pessoas ficam até com sequelas e precisam ainda de acompanhamento. Que possamos agradecer a Deus pela saída do Orlando do hospital. Irmã Adriana, a gente orou por ela durante toda a semana. Ela já ganhou o presente de Deus. Nasceu o mais novo bebê da Firme Promessa, Anthony. Anthony já está bem, a mamãe deu tudo certo, ela estava tranquila nos braços do pai. E a família agora já está se alegrando com a chegada desse bebê tão lindo que a gente já viu as fotos, né, pelo celular. Também queremos agradecer a Deus porque a bondade e a misericórdia dele tem nos seguido todos os dias, como a gente leu a semana passada. De cada dia do ano, Deus todos os dias renova a bondade e a misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida, até que chegue o dia maravilhoso da gente habitar na casa do Senhor para todo sempre. Então vamos aos pedidos. Irmãos, a gente tem orado bastante, clamado ao Senhor pela irmã Edna. Ela ainda está grave. Quase agora eu recebi algumas poucas notícias dela, de alguém que pôde ter acesso ao prontuário, mas tem coisas já para agradecer, resposta de oração. Ela ainda não fez a traqueostomia, porque hoje é que completa 15 dias. Viram que ela ainda não pode, ela precisa ainda estar entubada. Graças a Deus ela foi tirado o dreno, graças a Deus. Também outra coisa que a gente agradece a Deus, ela precisou de hemodiálise, mas ela não está mais precisando, os rins estão funcionando. Graças a Deus a pressão arterial dela está normal, sem medicação. Mas tem os outros órgãos, né, que estão bem afetados e a gente continua pedindo ao Senhor que Ele tire ela do quadro de respiratório, que é o mais grave. E se for assim a vontade de Deus, que ela nem chegue a fazer a traqueostomia, eles possam tirá-la do tubo, mas tudo é conforme a vontade do nosso Deus. Mas que você ore por Edna, ore pela família, né? A família está vivendo um tempo de muita ansiedade. Queremos também pedir pela Solange, irmã de Silvânia, da nossa igreja. A irmã dela está com Covid em casa, mas tem hora que ela fica muito nervosa, com os sintomas. A neta que mora com ela também apresentou sintomas. E Silvânia, que nós sabemos que Silvânia já tem um quadro de ansiedade, ela fica às vezes ligando para mim tão angustiada: irmã, eu não posso nem ir lá socorrer minha irmã, só orar. Mas eu digo a ela, orar é tudo que ela precisa, é de oração. Colocarmos diante do nosso guia, do nosso mestre. Ele está cuidando da Solange. Tayla continua com a visão afetada. Foi novamente essa semana para outro oftalmo e os pais estão recebendo orientações do médico sobre essa questão da visão. A mãe de Andréia, da nossa igreja, Dona Maria, pegou Covid e ontem, no caso eu falo aqui, mas essa gravação é para domingo, né? No caso, sexta-feira, ontem, que eu estou gravando no sábado, ela precisou ir para um hospital de apoio, o hospital de base, na Rua da Aurora, e ela precisou de UTI. E Andréa, os filhos ficaram angustiados, né? Porque quando fala assim UTI, mas muitas vezes o paciente precisa de muito mais equipamentos, de uma assistência maior. E a gente está na torcida, orando bastante pela Dona Maria, para que Deus
venha curá-la dessa enfermidade. Neide pede oração por Anderson, filho de Miguel, que foi para São Paulo. E ele é muito querido da Neide, como os outros filhos. Mas ele é mais chegado a Neide. E ele está lá e ele pediu oração pela essa nova etapa dele, né? Tudo novo, tendo que ir trabalhar lá em São Paulo. Foi transferido pela empresa. Eduardo, sobrinho do irmão Guilherme. O pai saiu da UTI, o pai saiu do hospital, foi aquela comemoração. E agora o filho precisou ir para o hospital. E como a mãe está desgastada, porque primeiro foi o marido, agora é o filho, a gente tem que orar pelo emocional dessas famílias, o consolo de Deus e pedir também pelo Eduardo, para que ele recupere também do Covid. Pelos pais de Marquinho, da nossa igreja, como eu já falei, né? Graças a Deus, Marquinho tem muito apoio dos irmãos, dos netos do casal que é velhinho já. O pai de Marquinho tem uma hérnia que incomoda muito, causa dores, e ele não pode operar mais. Fora as complicações da idade, a sua esposa tem Alzheimer, é cadeirante, a irmã Luísa. Que a gente continue orando pela família, os pais de Marquinho. Everaldo está na UTI, quadro grave. É o cunhado de Aldo e Auristela. Ainda precisa muito das nossas orações pelo Everaldo. Também queremos ainda pedir pelos enlutados, irmãos. A gente sempre está ouvindo que alguém está de luto. E quem já passou pelo luto sabe quanto essas pessoas são consoladas por Senhor, mas que elas também necessitam que às vezes a gente faça uma ligação, mande uma mensagem, diga alguns textos de esperança para fortalecer esses que estão abatidos com a dor da saudade. O pai de Jaqueline, que tem problema auditivo, ele sofreu um acidente de caminhão. Como ele também tem diabetes, tudo descompensou, os ferimentos demoram mais a sarar, o caminhão precisa ser consertado. São muitas situações que ele está enfrentando de idade. Essa semana apareceu um problema na visão, que com certeza deve ser do diabetes, e uma dor no joelho. Tassiane, que é mais próxima, está mobilizando a ação social da igreja. Alguns irmãos já ajudaram para dar um suporte a essa família financeiro também, para que seu Otávio ele possa receber os tratamentos, principalmente na área do seu diabetes. Também queremos pedir por irmã Rosita e Manuel. Muitos conhecem, eles são de Araçoiaba, de idade. Irmã Rosita é super alegre, animada, e eles estão com Covid e são de idade, mas eles estão em casa. Ontem mesmo eu falei com ela, mas ela pede as nossas orações por ela e seu esposo, já são de idade, e ela teve 2 filhos com Covid no hospital. Graças a Deus, todos os 2 filhos já saíram do hospital. Também a irmã Raimunda, 92 anos, teve Covid, saiu do hospital, mas por conta já de N problemas da idade, ela agora foi para casa, mas já foi dito no hospital, só vai para casa quando tiver oxigênio, colocar uma sonda, e os sofrimentos são grandes, porque ela agora, depois do Covid, ficou com várias sequelas. Ela é vovó de Jaqueline e mora lá em Natal. Jaqueline, mãe de Igor e Rafinha. Então, Jaqueline pede oração pela sua vovó de 92 anos. Irmãos, eu creio que são todos os pedidos. Se eu falhei e não disse algum nome, mandem para o meu WhatsApp, que às vezes para eu ver no grupo fica difícil. Eu tenho no mínimo 9 grupos de oração, fora os da igreja. Tá bom, irmãos? E continuemos a buscar a direção desse guia seguro que nos orienta. Ele disse o quê? Que vai nos guiar até o dia da nossa morte. E possamos buscar nele a direção. Beijo e Deus abençoe. Vamos orar, pedindo ao Senhor que
responda todos esses pedidos segundo a sua vontade. Oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te entregamos, meu Deus, cada pedido que foi feito pela irmã Enilda nesta hora. Te entregamos cada vida, Senhor, que foi citada, que foi mencionada, cada pessoa doente, cada pessoa que tem sofrido, cada pessoa enlutada. Senhor, visita a cada um, Pai, com a vida que há no nome de Jesus Cristo, meu Deus. E que o teu nome seja glorificado, Senhor, em cada circunstância. Que o Senhor seja percebido em cada situação, Pai. E que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja feita. Senhor, muito obrigada por teus feitos poderosos até aqui. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado constante, por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, pelo teu amor incondicional por nós, Senhor. Obrigada por tua graça, obrigada por tudo, Senhor, que tens feito e por tudo que és. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Amém. E agora nós vamos cantar. Convidamos a todos os irmãos a participarem conosco do momento de louvor. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar e me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei,
sem medo então verei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. E agora nós ouviremos a mensagem bíblica com o pastor Bob. Queremos saudar a todos em nome de Jesus e dizer da alegria de poder nesta manhã termos o início dessa campanha de missões estaduais. É algo que quem não consegue dimensionar isso, o que está acontecendo aqui em nosso estado, não consegue perceber a importância de participar dessa campanha ativamente, não só na sua contribuição financeira, mas também naquilo que for necessário. A palavra, o verbo cooperar, que eu coopero com Jesus, tem muito a ver com o que nós chamamos a grande comissão. E como nós estamos fazendo a exposição pela manhã do livro de Gálatas, da carta Paulo aos Gálatas, nós queremos perceber aqui nessa carta a cooperação extraordinária. Nós vemos que o texto básico, a divisa básica para esse momento, está lá em João, né? No Evangelho de João, capítulo 1, verso 2 a 4, que diz assim: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Interessante é que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, está justamente buscando fazer duas coisas importantes. A primeira é a identidade dele. Ele está sendo questionado por pessoas naquela época sobre a autoridade do apóstolo Paulo como apóstolo. Ele começa a falar sobre a sua postura, sobre a sua posição, começa a fazer a diferença entre talvez alguns outros apóstolos, não que não eram apóstolos. Por exemplo, Barnabé foi comissionado pelos apóstolos. Barnabé não deixou de ser apóstolo, mas não foi um dos que andou com Jesus. E aí há um grande questionamento, porque a ideia era que Paulo não foi um dos 12, aqueles que estavam diretamente com Jesus. E Paulo vai falar sobre isso, vai mostrar que ele não foi uma pessoa que foi comissionada pelos homens, mas diretamente de Jesus Cristo. E ele conta os fatos. Nós encontramos essa história lá em Atos Apóstolos, quando ele, na perseguição, e isso é um fator importante pelo questionamento daqueles homens, porque era inadmissível como é que um perseguidor da igreja de Cristo tornar-se-ia um apóstolo. Como é que isso poderia acontecer? Então ele começa a carta comunicando quem ele é, porque nesse momento aqui havia uma torção forte do Evangelho. Aqueles homens que estavam questionando a autoridade de Paulo estavam pregando um ensino diferente, um ensino que não traduzia
corretamente essa verdade que nós lemos aqui no Evangelho de João, de quem era Jesus. Nós temos uma tendência natural, nosso coração adora fabricar ídolos, nós adoramos fazer nossos próprios salvadores. Nós, se dependêssemos de nós criaríamos, como acontece hoje em dia ainda, regras. Nós gostamos muito, amamos seguir regras, mesmo que nós não venhamos a reconhecer isso. E um dos pontos que estava acontecendo naquela época era justamente essa grande questão. Olha, Jesus, quando ele veio, ele rompeu, não com o Pai, lógico, nem com Deus, mas ele rompeu com todos os cerimoniais que existiam naquela época, os judeus. Porque aqueles cerimoniais apenas simbolizavam um caminho para Deus. Eles apontavam para Deus. E quando Jesus morreu na cruz, isso acabou, porque Jesus é o único caminho, a única verdade que traz vida e que leva o indivíduo ao Pai. Então isso tudo era difícil compreender, porque é uma sociedade que havia dentro dele a impregnação das cerimônias, dos rituais judaicos, a circuncisão. Então o que acontece? É que esses costumes, a cultura judaica da lei, a circuncisão, o comer, essas coisas que o próprio Deus havia criado, que Jesus ele aboliu no tempo certo, que não mais haveria necessidade dessa simbologia, disso que indicaria o caminho para Deus. E aí eles entenderam que não. Eles entenderam que deveriam continuar. Eles entenderam que o Evangelho, só essa ideia de Jesus ser o único Salvador, não era suficiente. Então, Paulo está mostrando para mim e para você alguns princípios valorosos se queremos cooperar com Cristo. O primeiro princípio é o Evangelho ele é puro, ele não pode ter alguma mistura, não pode ter nada. Inclusive, é algo que já vem de muito tempo, quando o próprio Deus, falando para o seu povo, em Deuteronômio, capítulo 4, verso 2, ele dizia assim: nada acrescente às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que lhes ordene. Lá no capítulo 12, no último verso do capítulo 32, ele diz assim: apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, não acrescentem nem tirem coisa alguma. No livro do Apocalipse, que alguns interpretam esse texto, eu não creio que seja dessa forma. Eu penso que isso aqui não só tem a ver com o livro do Apocalipse, tem a ver com toda a palavra de Deus, por causa dos que foi falado antes. O livro do Apocalipse é uma coisa mais séria ainda. No capítulo 22, verso 18 e 19, diz assim: declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então ele pode estar resumido também aqui ao livro do Apocalipse? Pode. Mas em todo o Evangelho nós encontramos essa questão, essa grande questão de acrescentar ou tirar alguma coisa do Evangelho, tornar o Evangelho, dizer que o Evangelho ele não é suficiente para a salvação. Na realidade, o Evangelho não é a salvação, não é pelas obras. Mas se olharmos direitinho, foram as obras de Jesus que nos levaram à salvação. Pelas nossas, não, mas aquilo que ele fez com relação em obediência ao Pai. Então ele questiona no verso 6, dizendo assim: admiro, eu estou abismado com vocês, porque vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo
para seguirem outro evangelho. Ele está falando aqui, olha, quem chamou vocês foi a graça, foi Deus, pela sua graça. Nós não temos nenhuma participação nesse chamado. Partiu de Deus isso. Por nós, se dependesse de nós não teríamos nenhuma condição de chamar a atenção do Pai. Mas a graça dele, que é algo que nós não merecemos. E ele vai falando de que não pode existir um outro evangelho. Ele diz assim, olha, mas ainda que nós, falando dele próprio, falando dos irmãos que estão com ele, daqueles que estão com ele, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, como é que eu posso cooperar com Jesus nessa grande campanha de missões estaduais? Primeira coisa, como já falei, é entender que o evangelho é puro. Não tem como você colocar alguma coisa, nem tirar alguma coisa, para ajustar aquilo que você pensa que é certo ou que é errado. E a segunda coisa que Paulo faz aqui, que é o texto da mensagem de hoje, a partir do verso 11, lembra que no verso 10 ele diz assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo, em resumo, está dizendo assim, olha, eu não fui chamado para ser um homem popular. Eu não fui chamado para ser um homem conhecido. Eu não fui chamado para ser o tal, eu fui chamado para ser um homem de fé. E foi Deus que me chamou para isso. Por isso que eu tenho que defender esse evangelho dessa forma. Eu não posso pensar como vocês pensam. E ele diz assim, irmãos, eu quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Era um dos pré-requisitos. Vocês lembram quando os apóstolos reuniram para escolher um apóstolo que iria substituir o Judas? Um dos pré-requisitos era que ele tinha que ter andado com Jesus. Escolheram Matias. Até hoje se questiona se essa escolha foi realmente uma escolha sábia ou não. Mas olha, a escolha daqui, a indicação daqui do Paulo está dizendo, olha gente, não foi ninguém a não ser o próprio Jesus que se revelou a mim. Foi ele que chegou e se revelou a mim. Foi ele que tratou desse assunto. Você pode ver lá, lembra na semana passada, no Evangelho de Atos, como isso aconteceu. Eu acho fantástico essa história. Como um fato, porque a situação de Paulo não era uma situação favorável ao cristianismo, pelo contrário. Ele diz a palavra de Deus no capítulo 9, a partir do verso 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Esse homem parece que tinha ódio, porque a expressão que usa aqui, o respirar, o bafo dele era matar esses inimigos de Deus, era destruir esses inimigos de Deus. Era isso que se tratava do assunto. E a Bíblia diz que ele, dirigindo o seu sumo sacerdote, foi lá pedir autorização, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali um homem ou mulher, homens ou mulheres que pertencesse ao caminho, o caminho aqui, que pertencesse ao novo caminho para a salvação, segundo eles, mas aqui fala do caminho que é Jesus, pudesse livrá-los, levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, gente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se,
entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Então, houve testemunho aqui de que aconteceu algo fantástico. Ele foi literalmente convocado por Jesus. Um homem que era contra Jesus, Jesus o chamou para caminhar com ele. E ele está dizendo, a revelação veio direto de Jesus. Não foi alguém que disse, olha, você tem um chamado. Não foi alguém que disse, Deus falou comigo, que você... Não, gente, isso tem muita gente que faz isso hoje. Mas não, foi diretamente de Jesus. Vou dizer uma coisa a você, talvez você não consiga entender. Infelizmente, há uma forma de nós tratarmos esse assunto da chamada de forma equivocada, errada. Muitas pessoas que entraram no ministério pastoral, ou aconteceram uma coisa ou outra, entraram sem ser chamado ou vocacionado. Hoje estão estragando a vida de muita gente ou abandonaram o ministério. Vocação ministerial para pastorear é algo que vem de Deus. Tem pessoas que nunca imaginavam que pudesse estar no púlpito. Eu mesmo nunca imaginava na minha vida que eu pudesse fazer o que eu estou fazendo hoje. Até porque quando eu falo isso, eu fico pensando, meu Deus, como eu não tinha coragem de falar em público. Eu não tinha coragem, eu não sabia nem o que falar. Mas desde o momento que entreguei minha vida a Jesus, eu já sentia, já percebia que havia em mim uma convocação. Mas não sabia o que fazer, como fazer. Isso nós vamos aprendendo. Aí sim, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, o que aconteceu com Paulo. Paulo não sabia o que fazer depois. Então Deus enviou Ananias para conversar com Paulo, para dizer a Paulo como é que seria o procedimento. E é assim que Deus faz até hoje. Até hoje, no caso do Paulo, havia algo muito específico, porque Paulo ele tem uma vocação específica aos gentios. E a partir disso, dessa vocação, hoje também, nós somos os Paulos da vida, e temos que fazer isso e cooperar com Jesus, anunciando esse evangelho. E dizendo a todo mundo quem é Jesus. Como diz o texto de João, que nós lemos aqui, que Jesus estava no princípio com Deus, que todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse pessoal daqui não estava crendo nisso, porque eles queriam colocar mais uma luz. Eles queriam iluminar o iluminável, aquilo que não podia ser iluminado, acrescentando costumes culturais judaicos da lei. O que comer, a circuncisão, os cerimoniais, entendendo que era isso que agradava a Deus. E questionavam Paulo, porque a autoridade de Paulo era questionada porque eles não conseguiam encaixar uma coisa com a outra. E agora Paulo, ele está não se defendendo por defender, ele está cooperando aqui com Jesus, porque ele está querendo mostrar a realidade da palavra dele, a verdade dela. E ele continua dizendo assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Paulo está dizendo aqui, olha, se vocês entendessem direitinho, quem deveria estar defendendo isso seria eu. Porque no judaísmo eu fui o topo. Então, o que é que eu estou dizendo a vocês? Que isso tudo que eu cria e que é de Deus,
simbolizava esse Cristo, apontava para esse Cristo, apontava para o Senhor. Essa é a cooperação que Paulo está fazendo aqui, para anunciar quem é Jesus. E ele diz, olha, a graça de Deus, o agradou, foi o agrado de Deus revelar Jesus Cristo em mim, que eu o anunciasse entre os gentios. E eu não consultei a pessoa nenhuma, foi Deus que veio até a mim, foi Jesus que apareceu a mim. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Alguns estudiosos, eu creio nisso, que quando Paulo recebeu a informação de Ananias, o fato que acontecera e que Deus o havia convocado, e que aquele que falava com ele era Jesus, e que ele estava perseguindo pessoas, mas não, ele estava perseguindo Jesus Cristo. Ele estava dizendo, você está perseguindo o meu corpo, você está me perseguindo, por isso que nós não somos uma instituição, nós somos o corpo de Cristo. E ali ele saiu dali e foi para a Arábia. Passou provavelmente 3 anos na Arábia, para que ele pudesse colocar a sua mente naquilo que ele conhecia das Escrituras e pudesse ele tranquilizar-se e ter aprendido que tudo aquilo que ele aprendera lá nas Escrituras Sagradas, agora ele entendera que apontara para Jesus. Então ele não buscou ninguém antes de chegar perto aos apóstolos. Ele poderia chegar aos apóstolos para tomar informação, mas não. Se foi Jesus que o chamou, e aí eu queria abrir um parênteses para você, meu amado. Se você está fazendo a vontade de Deus, e as coisas acontecem contrário a você, confie só nele, só em Deus. A única coisa que nós precisamos aprender, recorra ao Senhor, porque é Ele que vai mandar você recorrer a alguém, é Ele que manda alguém até você. Não procure soluções humanas, não procure soluções que vêm de mentalidades humanas, porque foi assim que Jesus chamou e alertou o diabo, quando Pedro disse a Jesus que aquilo tudo que Jesus havia dito, que ele ia ser preso, condenado, e iam surrar ele, matá-lo. Pedro disse, não vai acontecer nada disso. Imagine se Jesus entrasse na onda do Pedro. Rapaz, é mesmo, né? Mas Pedro, vou te dizer uma coisa, tu dá para ser um coxo, porque tu é daquele que levanta a moral das pessoas. Não! Ele chegou para Pedro e disse assim, afasta de mim, Satanás, porque o teu pensamento é o pensamento dos homens. Tu cogita as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Paulo está dizendo aqui, gente, olha, eu vim diretamente do Senhor, busquei conhecer bem aquilo que eu conhecia, e aquilo tudo me fez pensar somente em Jesus. Depois que eu cheguei a essa conclusão através do Antigo Testamento que nós conhecemos, depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Então, 3 anos. Então, imagine o seguinte, você imagine como ele soube da existência do Pedro. Talvez ele soubesse da existência do Pedro na perseguição e dissesse assim, se eu pegar esse cara, se eu pegar esse Pedro, ele vai ver quem é que manda aqui. E agora ele só para conhecer o Pedro, pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Passou conversando com o Pedro 15 dias. Nós não sabemos a conversa, mas sabemos que ele chamou a atenção do Pedro mais tarde, porque Pedro dizia uma coisa e estava fazendo outra coisa. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor.
É esse que escreveu a carta, Tiago. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, na ressurreição, ele apareceu primeiro a Pedro, depois apareceu a Tiago, seu irmão. Então, os dois que literalmente tiveram uma conversa pessoal. E olha que Tiago, irmão do Senhor, ele não cria no seu próprio irmão, Jesus Cristo. Nós vamos ver isso nos relatos evangélicos. Quanto ao que eles escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Deixa eu mudar o verbo aqui para entendermos bem o tema da nossa campanha de missões. Aquele que antes nos perseguia, agora está cooperando com Jesus, para a glória dele. Meus queridos, precisamos cooperar. Nós precisamos cooperar da seguinte forma. A primeira coisa que eu preciso entender é que essa mensagem, ela não é nossa, é do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que eu preciso compreender, que partiu de Deus o encontro. Nós jamais poderíamos ir ao encontro de Deus. Todas as pessoas que buscam a Deus de forma religiosa nunca vão encontrar o Deus da Bíblia. Vai encontrar uma divindade, um Deus que não é o Deus da Bíblia. Porque Deus, ele se deixa ser encontrado quando vamos buscar de todo o coração. E muitas vezes nós queremos buscar a Deus acrescentando alguma coisa. Precisamos fazer isso. Precisamos jejuar. Precisamos orar para ver a Deus. Precisamos andar certinho para ver a Deus. Esse é o falso evangelho da nossa época, pois era aquilo que estava acontecendo naquela época. Naquela época o evangelho deixava de ser puro na cabeça desses homens, misturados pelas práticas que Jesus havia abolido, porque simbolizava ele. Então Jesus, todas essas práticas apontavam. E quando ele morreu, quando nós vemos no Evangelho de Mateus, dizendo que o véu do templo se rasgou, que aquelas coisas aconteceram, terremoto, e que acontece a questão dos mortos que ressuscitam. Ali estava iniciando a nova era, estabelecido por Deus, desde a fundação do mundo, quando ele declarou que a cabeça da serpente seria esmagada por esse, na plenitude do tempo. E a terceira coisa, se você realmente tem um compromisso com Deus, não tenha medo, vá em frente, confie nele. Você vai ouvir alguém falar, e quando você ouvir alguém falar, não se exalte, apenas entenda, Deus está querendo dizer a você que você está no caminho certo. Porque é o que Paulo diz. Olha, as pessoas diziam, aquele que antes nos perseguia, agora está, como eu mudei o verbo, agora está cooperando com Jesus, que outrora procurava destruir. Coopere com Jesus dessa forma. Não coopere com Jesus com uma religiosidade falsa, aonde você diz uma coisa aqui e acrescenta aqui para ajudar aquilo que a Bíblia diz que é um falso evangelho, quando você coloca alguma coisa, acrescenta ou tira alguma coisa do próprio evangelho, do próprio Jesus para isso. Coopere, porque a Bíblia diz, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo converge para o Senhor nosso Salvador. Que Deus abençoe a sua vida e essa manhã seja muito alegre na sua família.
Amém. Encerraremos cantando mais um hino e desejamos a todos um feliz domingo, em nome de Jesus. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não olhe o seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não olhe o seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe o seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e que a terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstâncias, não olhe o seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não olhe o seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou.